Na época desse fato, em 2014, eu tinha apenas 13 anos. E diferente de outros garotos que gostavam de jogar bola, ir a festas ou passar o dia atrás de garotas, o meu hobby era outro. Eu amava viajar com o meu pai, pois ele trabalhava para uma grande empresa transportando carga por todos os cantos do Brasil. O meu avô era caminhoneiro aposentado e ele me contava histórias de visagens nas estradas, como de mulas sem cabeça correndo e acompanhando o caminhão, de lobisomem que subia no caminhão para roubar a carga quando o alimento era transportado, e até mesmo mulheres lindas à porta de cemitérios pedindo carona. Ele não parava o caminhão, pois poderia até mesmo ser assalto, mas do nada ele sentia um frio de gelar a espinha, e quando olhava para o retrovisor, ele via aquela mulher no banco de trás. Mas de repente ela logo sumia, assim como apareceu. E o ponto que ela desaparecia era sempre onde havia uma cruz na estrada. Já o meu pai, ele nunca viu nada disso. E segundo ele, os monstros eram as próprias pessoas, e não seres de outro mundo que sequer existem. Eu gostava das histórias, mas não levava a sério, pois amava estar viajando com meu pai. A estrada é um lugar estranho durante o dia, parece inofensiva, quilômetros de asfalto cortando paisagens conhecidas, o rádio ligado e a vida seguindo em frente. Mas quando a noite cai, tudo muda. O silêncio se torna denso, as sombras parecem mais longas e a sensação de que você não está sozinho se instala. Quem passa muito tempo nas estradas sabe que algumas histórias nunca deveriam ser contadas e alguns encontros nunca deveriam acontecer. E por isso tomem cuidado. Nem tudo que aparece no retrovisor é só um reflexo. Boa noite, Fael. Eu gostaria de compartilhar o meu relato com você. Eu cresci ouvindo as histórias de caminhoneiros contadas pelo meu pai, o Walter, que passa a maior parte da vida na estrada há mais de 20 anos. Quando eu era criança, acordava de madrugada e espiava pela fresta da cortina, vendo-o sair de casa segurando a xícara de café amargo, e demorou muitos anos até que eu, Gustavo, tivesse a chance de acompanhar o meu pai em uma de suas viagens. Mal imaginava que nessa primeira vez algo aconteceria e transformaria completamente a forma como eu via as rodovias brasileiras. A oportunidade apareceu no fim do ano, assim que as aulas terminaram. O meu pai me convidou para ir de São Paulo até Petrolina, em Pernambuco. A ideia era levar uma carga de ovos e depois voltar com frutas típicas da região. Eu estava animado, sonhando em finalmente vivenciar o dia a dia na boleia e ver as paisagens passarem e parar na lanchonete de beira de estrada para comer pão de queijo. Nos primeiros dias, tudo corria numa boa. A BR-116 estava movimentada e fazíamos paradas tranquilas, e eu aproveitava a cada instante do lado do meu pai. Observava ele conversando no rádio com outros motoristas sobre o preço dos combustíveis e os famosos pontos críticos, trechos onde os roubos e acidentes são frequentes. Ele sempre demonstrava confiança, as mãos firmes no volante e o olhar atento ao retrovisor. Na terceira noite, já perto de Minas Gerais, pegamos um trecho muito deserto. O movimento diminuiu bastante e o cansaço me venceu. O meu pai insistiu para que eu tirasse uma soneca no banco do lado. Eu acabei dormindo, mas acordei de repente, sem entender o porquê. Eu fiquei quieto, tentando me concentrar, até perceber um ar estranho, um pouco pesado.
Me pareceu que o caminhão estava rodando mais devagar, mesmo com o motor ainda forte. Olhei para o meu pai. Ele continuava concentrado na estrada vazia, mas percebi as suas mãos apertando o volante com mais força do que o normal, como se estivesse nervoso. Foi então que notei que algo no espelho lateral, uma forma rápida e indefinida, como se alguém estivesse pendurado na carroceria por um segundo. Achei que fosse só um reflexo. Tentei me convencer de que era coisa da minha cabeça. E mesmo meio atordoado pelo sono, um calafrio tomou conta de mim. Pai, você reparou nisso? Eu perguntei. Meio inseguro, ele continuou encarando a pista, soltou um suspiro e respondeu. Eu vi sim, mas fica calmo, filho. Pode ser reflexo ou alguma sombra. Logo decidimos parar em um posto. Eu notei que a sua voz tremeu levemente, o que não era comum. E quase uma hora se passou até vemos a placa de um posto de combustível. O lugar era simples, 2 bombas, uma conveniência modesta e um grande pátio de terra batida, com alguns caminhões estacionados. Um cachorro magro de pelo escuro e muito grande, ele rondava perto da área de lavagem. E assim que paramos, um rapaz chamado Rony, ele não parecia ter nem 18 anos, e ele veio falar com a gente. Ele cumprimentou o meu pai, mas ficou olhando fixo, como se percebesse algo de errado de cara. E antes de descermos, o cachorro começou a latir do nada, no jeito desesperado. No início, eu achei que fosse só mania de cachorro de posto, mas Rony empalideceu e disse: "É melhor vocês não ficarem muito tempo por aqui." Ele dizia isso, lançando um olhar preocupado para a carroceria. O meu pai perguntou: "O que houve, meu amigo?" Perguntou, tentando manter a calma. O rapaz engoliu em seco e disse: Só sigam em frente, senhor. Se vocês pararem, pode ficar pior." Ele parecia genuinamente assustado. O cachorro nessa hora já corria para o outro lado, com o rabo abaixado. Eu senti um arrepio e agarrei o encosto do banco. Eu notei que o meu pai encarou o painel de combustível antes de tomar a decisão. Ele fechou a cara, conferiu se tinha diesel o suficiente para chegar até a próxima cidade e ligou o motor novamente. "A gente ainda tem combustível para rodar mais um bom trecho, filho. Não vou arriscar ficar por aqui." E depois de ouvir isso, um calafrio me subiu a espinha. O resto da noite passou em silêncio. Eu tentava cochilar, mas cada barulho do caminhão me fazia pular. Eu não conseguia me livrar da sensação de que algo estava ali acompanhando a gente. E em certo momento, eu espiei novamente pelo retrovisor, mas tudo que vi foi a escuridão total. Talvez fosse ainda pior não ver nada. Eu percebi o meu pai respirando pesado e limpando o suor da testa de vez em quando, algo que me deixou ainda mais apreensivo. Chegamos a um galpão nos arredores de Petrolina, e nas primeiras horas da manhã, o sol começava a surgir, iluminando o pátio de descarregamento. E assim que descemos, o meu pai foi direto para a traseira do caminhão. Eu fui atrás com o coração apertado, torcendo para tudo ter sido só coisa da minha cabeça. Mas demos de cara com marcas escuras na lateral, como se fosse fuligem ou cinzas. Parecia impressão de mãos, de dedos, espalhadas por uma camada fina de pó e um tufo de pelos negros. Aquilo me deu um nó na garganta. Ficamos parados ali sem falar nada, até o pessoal do depósito aparecer para receber a carga.
Um dos funcionários, ao ver o meu pai agachado perto das marcas no caminhão, ele perguntou: "Aconteceu algum problema na estrada?" Ele apontou para a fuligem e disse: "Eu já vi coisas parecidas em outros caminhões. Dizem que é lobisomem." "Com certeza, ele sentiu o cheiro da granja que você transportava, mas como não viu nenhuma oportunidade de invadir o caminhão, ele resolveu não atacar. Mas cuidado, pois você vai voltar com alimentos no caminhão e essa coisa pode voltar, ainda mais que hoje é noite de lua cheia." O meu pai olhou para o rapaz e disse numa voz abafada: "Olha aqui, cara, podemos só descarregar o caminhão?" O rapaz deu de ombros e disse: "Eu vou chamar o pessoal para ajudar." E mais tarde, enquanto descarregavam, eu me afastei um pouco e fiquei encarando o caminhão de longe, tentando entender o que tinha acontecido. Alguns motoristas mais velhos, que já rondaram o país inteiro, se aproximaram e me contaram histórias sobre lobisomens nas estradas, mas tudo em sussurros, como se não quisessem chamar a atenção. Aquilo só tornava tudo mais real e assustador, e depois daquela noite, eu nunca mais consegui deitar no banco do passageiro de um caminhão sem lembrar do vulto no espelho ou da impressão de que alguma coisa ia junto com a gente. E apesar de tudo, o meu pai continuou firme no ofício. E eu, bom, até hoje, quando ouço o ronco do motor a diesel na escuridão, eu sinto aquele arrepio voltando, como se a estrada ainda me devesse uma explicação. Bem, carregamos a granja no caminhão e voltamos para São Paulo. Foram horas infinitas de viagem até que anoiteceu. Até então, tudo parecia tranquilo. A estrada estava deserta e só se via escuridão por todos os lados. E foi aí que o meu pai falou que precisava parar o caminhão, pois precisava fazer o número 1. Eu decidi esperar ele ali mesmo na cabine, mas antes que ele saísse, eu falei: "Pai, pega a arma que está no porta-luvas." Ele disse que não seria preciso, mas eu insisti, e então ele pegou o revólver, colocou na cintura e desceu do caminhão. 5 minutos haviam se passado e nada do meu pai aparecer. Eu fiquei preocupado e muito apavorado, pensei no pior, e então, em uma atitude desesperada, eu buzinei para chamar a sua atenção. E nesse exato momento que eu buzinei, eu ouvi tiros. Foram 3 disparos e um uivo que ecoou pela floresta. Eu fiquei com muito medo e tranquei a porta. E em seguida meu pai aparece com uma cara de horror. Eu abri a porta e ele acelerou o caminhão e não disse uma palavra. O meu pai estava ferido. Havia um corte profundo em seu braço, como se um animal o tivesse atacado com longas garras. E quando o dia amanheceu, eu perguntei ao meu pai o que houve. Ele disse que assim que desceu do caminhão, ele viu uma silhueta de um bicho em cima da carga. Mas quando aquilo viu ele, a coisa pulou para a floresta. E como ele estava armado, ele resolveu seguir aquilo. Então, em um certo ponto da mata, onde só havia escuridão devido às árvores que bloqueavam a luz da lua, ele decidiu voltar. Mas foi aí que ele me ouviu chamar para dentro da mata. Ele achou muito estranho. Então me chamou de volta, mas a voz só se aprofundava mata adentro, e ele foi seguindo a minha voz cada vez mais rápido, até que ele parou de escutar a minha voz e só ouvia o mato se mexer ao seu redor, mas não via nada. Então algo saiu do mato em uma velocidade impressionante
e desferiu-lhe um golpe no braço. E só depois ele percebeu que era um corte profundo feito por garras afiadas como navalha. Ele não podia correr e nem gritar, pois sabia que a coisa estava à espreita para atacar novamente. Então ele ficou apontando a arma sem sucesso para o que quer que fosse aquilo. Ele não conseguia ver nada, até que de repente ele ouviu a buzina do caminhão e aquela coisa urrou devido ao som da buzina. Então meu pai atirou 3 vezes na direção do barulho e teve certeza que acertou aquela criatura. E pelo barulho da buzina, ele soube onde estava a estrada e seguiu na direção certa até chegar no caminhão. E graças a mim, por ter buzinado, ele saiu vivo daquela armadilha. Bem, eu adoraria dizer que essa foi uma história com um final feliz, onde poderia ser contada na roda de fogueira, onde sempre íamos para a roça. Mas não foi bem assim. O meu pai não quis tratar o ferimento, e aquilo parece que o transformou. Ele passou a ter comportamentos estranhos, como comer carne crua, se irritava com facilidade. Ele largou o emprego e foi morar em nosso sítio no interior. Eu sinto dizer que quando a minha mãe e eu fomos para o sítio, pois havia semanas que não tínhamos notícias do meu pai, assim que chegamos, encontramos uma verdadeira cena de terror. Os animais estavam todos mortos, as galinhas, porcos, cabras e até mesmo os cães do meu pai, todos estavam destroçados. O caseiro veio ao nosso encontro e ficamos incrédulos com as suas palavras. Ele disse que o meu pai havia feito todo aquele estrago, que ele havia ficado muito furioso e se transformado em uma criatura humanoide, um lobisomem. Primeiramente, ele correu para a floresta e quando retornou já estava transformado naquela coisa e começou a atacar os animais. Primeiro, ele abateu os cães e depois devorou as criações. A minha mãe pareceu não acreditar muito na história. Então ela disse que ficaria ali aquela noite para encontrar o meu pai. Foi aí que percebemos que o caseiro estava ferido. Ele disse que confrontou o lobisomem com um facão, mas o bicho lhe desferiu vários golpes, como mordidas e arranhões. O sol já estava se pondo, e o caseiro disse com uma voz assustadora e um sorriso macabro: "É melhor vocês caírem fora daqui, ou nunca mais voltarão para casa." Puxei minha mãe pelo braço e fomos embora daquele lugar o mais rápido possível. Esse fato ocorreu em 2014 e já fazem quase 11 anos desde então. E nunca mais vimos o caseiro e muito menos o meu pai. Acredito que ele se transformou em um lobisomem devido ao arranhão da fera, mas pelos meus conhecimentos isso não é possível. E se alguém que estiver assistindo esse relato souber se a mordida ou arranhão de um lupino pode transformar a pessoa em lobisomem, igual no filme Bad Moon, por favor, me diga aqui nos comentários. Boa noite. Olá, Rafael, me chamo Pedro. Esse fato se passou comigo no ano de 2019, pouco tempo antes da pandemia. Moro em Curitiba, no Paraná. Na noite desse ocorrido, eu estava trabalhando no iFood. Era bem tarde, tipo meia-noite ou 1 da manhã. Eu já estava acostumado a ficar acordado até tarde, então fazer essas entregas noturnas era meio que normal para mim. Essa noite estava devagar, então eu dirigia por aí ouvindo música, enquanto esperava que algum pedido chegasse. E quando finalmente apareceu um,
Eu mal olhei os detalhes antes de aceitar, já que não tinha muitas opções. Eu dirigi até o restaurante de comida japonesa, peguei o pedido. Então o aplicativo me colocou na rota de entrega e o local de entrega ficava a 30 minutos do restaurante. A viagem foi toda silenciosa, pois as ruas estavam desertas. Eu não estava pensando em muita coisa, até perceber que estava entrando em um local desconhecido para mim, sem nenhuma alma viva na rua. E quando faltava 1 minuto para chegar, o aplicativo me mandou entrar em um condomínio que parecia abandonado, como se a obra ali nunca tivesse sido concluída. Eu pensei que talvez quem pediu a comida foi o vigia noturno desse condomínio. E geralmente esses lugares, com vários prédios, não é normal estar desse jeito, como se estivesse abandonado. Mas esse não era o caso. A maioria dos prédios parecia velho e a obra sem conclusão. E a grama ao redor estava enorme. Era estranho. O mapa me mandou entrar em um estacionamento onde havia um pequeno prédio de salas, como se fosse um hospital. Eu não sei bem. Parecia ter apenas um andar e estava tão mal cuidado quanto os outros lugares. Eu era novo em trabalhar com aplicativos, então achei a situação normal. Só que a aparência estranha do lugar que me deixou desconfortável. O mapa me mandou para os fundos do prédio, pelo menos era o que parecia. Olhei as instruções para ver se havia mais informações, mas então uma mensagem do cliente apareceu. Ele disse que me viu chegando e pediu para que eu levasse o pedido até uma porta cinza de metal do lado da piscina do prédio. Eu respondi que tudo bem e estacionei ao lado. E depois peguei a sacola e saí do carro. E enquanto caminhava até a porta, eu percebi que aquele era o fundo do prédio. Não havia uma entrada principal, apenas várias portas aleatórias, como saídas de emergência e portas de acesso aos fundos. Mas encontrei a que ele mencionou. Era uma porta cinza de metal, sem janelas, sem marcações e sem nada. E quando me aproximei, eu recebi outra mensagem no celular. Ele apenas disse para que eu entrasse e entregasse para ele. Eu meio que dei de ombros e fiz o que ele pediu, sem pensar muito sobre isso. Abri a porta e entrei. Era um corredor e as luzes principais estavam apagadas e só tinham algumas luzes fracas espalhadas, provavelmente lâmpadas de baixo consumo. Honestamente, eu esperava algum tipo de sala com um balcão ou um lugar óbvio para deixar a comida. Eu pensei, será que eu deveria andar mais para dentro do prédio ou ele virá me encontrar aqui? Peguei o celular para mandar uma mensagem para ele e mandei o seguinte: estou aqui com o seu lanche, senhor. E quando ouvi um clique atrás de mim, eu me virei e olhei para a porta. Puxei a maçaneta, mas ela não se mexeu. Alguém acabou de me trancar lá dentro. O meu celular pintou notificação e quando olhei, era ele dizendo: o lanche é você. O meu corpo ficou trêmulo de medo e o pior foi quando olhei pela abertura que tinha na porta de metal, tipo aquelas portas de prisão, e daí eu pude ver o que vinha ali de encontro a mim. Eram 3 criaturas horrendas, parecia uma mistura de cachorro com homem. Os joelhos pareciam dobrados para trás. A coisa andava corcunda. Eles eram magros, focinhos com longas presas, garras afiadas, e 2 tinha pelos negros e o outro pelo amarronzado. Os seus passos eram pesados e a respiração era ofegante. Eu larguei a sacola no chão, peguei uma cadeira de metal e coloquei inclinada contra a fechadura para aquelas coisas não abrirem com facilidade.
A minha única opção era seguir pelo corredor e torcer para encontrar outra saída antes que aquelas criaturas me encontrassem. Eu corria e logo ouvi baques na porta. Aquelas coisas tentavam derrubar a porta a qualquer custo, até que eu ouvi a cadeira caindo e as criaturas correndo. E assim, quando comecei a correr pelo corredor, eu ouvi uma porta se abrir e fechar do outro lado do prédio. Eu corri até o final do corredor e encontrei outra porta. E quando abri, eu vi outro corredor mal iluminado com várias salas de 2 lados. Entrei e imediatamente ouvi um barulho de rosnado e passos pesados correndo em minha direção por todos os cantos. Pensei rápido e me escondi em uma das salas. Alguns segundos depois, eu ouvi passos apressados passando pelo corredor e indo direto até a porta por onde eu tinha acabado de passar. E uma das criaturas passou correndo na outra parte do prédio, indo direto para a porta trancada. Aproveitei e corri na direção de onde a coisa tinha vindo, torcendo para encontrar uma saída. E felizmente encontrei. Saí correndo de volta para o meu carro e dirigi dali o mais rápido que pude. Infelizmente, eu acho que a atendente da polícia não entendeu direito a gravidade da situação, porque só mandaram um policial depois de quase 1 hora. Ou a polícia sabia de tudo o que ocorria ali e decidiu não se meter. E quando apenas 2 policiais chegaram, não havia mais nada lá. No entanto, eu fui informado de que aquele condomínio de prédios não estava em funcionamento no momento e não tinha sido usado nos últimos 5 anos. Era meio que um prédio abandonado e sem câmeras. O que teria acontecido se eu não tivesse saído daquele corredor a tempo? Um amigo que acredita em lobisomem, pois ele afirma já ter caçado um. Ele me disse que eu era uma presa fácil. Mas essas criaturas são caçadoras e eles se divertem me dando vantagem para fugir e então indo à caça. Pois um lobisomem, ele não vê graça em atacar uma presa que não corre e não se defende. E eles fazem isso em bando, como se a presa fosse um prêmio. E o primeiro a capturar a presa é o campeão ou talvez até o líder da matilha. Passei a ouvir mais esse meu amigo e hoje eu só ando com um kit de caça no porta-malas do carro, uma faca tática, lanternas, taser, 2 carambite, um cinto com kunais, 2 espadas com coldre nas costas, iguais às do Deadpool, spray de pimenta, um drone e uma pistola com sinalizadores. Boa noite. Olá, Fael. O meu nome é Fabiano e sou minerador de ouro e pedras preciosas. E para quem gosta de aventuras, sabe que é um ramo que, com um pouco de sorte, você pode achar vários tipos de pedras raras aqui no Brasil, como o geodo de ametistas, opalas, granadas, vários tipos de quartzos, ouro e até mesmo diamante. No ano passado, eu fiz uma viagem com a minha esposa para uma região montanhosa na serra, onde de cara já havia encontrado um enorme geodo de quartzo. Isso vale um bom dinheiro. A minha esposa é apaixonada por estradas arborizadas, então tínhamos a combinação perfeita. Na viagem, tivemos a opção de nos hospedar em uma pousada ou alugar uma casa de madeira isolada. A segunda opção parecia a mais romântica, então escolhi essa. Além de ser mais barata, a casa não era nada luxuosa. Apenas uma construção com 4 cômodos, um quarto para 2 pessoas, uma pequena sala de estar, uma cozinha e um banheiro. Apesar de simples, a ideia de estarmos isolados em uma casa de madeira aconchegante durante uma tempestade era incrível. No entanto,
A chuva intensa estava interferindo no sinal da TV, então não havia muito o que fazer. Mas naquela noite já estava escurecendo, mas ainda havia luz suficiente do lado de fora. Então decidi sair para fumar e gravar vídeos da tempestade para deixar de recordação do lugar. Avisei a minha esposa que voltaria em 10 minutos. Coloquei as minhas botas, vesti o casaco e saí. Assim que fechei a porta, eu percebi algo estranho. Haviam marcas de pegadas na lama, indo até a porta da casa, protegida por um pequeno beiral de madeira. O que me deixou ainda mais tenso foi notar que as pegadas se dobravam no mesmo ponto, indicando que o que quer que fosse chegou até ali e depois voltou pelo mesmo caminho. Isso me arrepiou, mas eu preferi não assustar a minha esposa com isso, e movido pela curiosidade, eu decidi seguir as pegadas que levavam para o lado direito da casa. E logo percebi que elas iam até a janela do nosso quarto. O meu coração gelou de medo. Olhei pela janela e vi a minha esposa sentada na cama, usando o seu tablet. Ela me notou e acenou para mim. E mesmo assustado, eu continuei seguindo as pegadas ao redor da casa até chegar a outra lateral, onde ficava a janela da sala de estar. Alguém esteve nos observando, mas há quanto tempo? Fiquei parado por um minuto tentando decidir se deveria seguir aquelas pegadas ou não, e contra o bom senso, eu continuei. Agora, elas seguiam para longe da casa, pelo formato de pés de 6 dedos, e percebi que estava seguindo a direção que essa coisa se afastaria da casa. As pegadas levavam para uma área de árvores, e foi então que o vi. Um menino com cabelos vermelhos. Não era fogo, era só vermelho mesmo. Ele estava virado de frente para uma árvore, inclinado levemente para frente, olhando para o chão. E quando percebi os seus pés, eles eram virados para trás. Ele estava completamente imóvel e eu conseguia ver a chuva escorrendo pelo cabelo e pelos ombros dele. Então, eu cometi o erro de chamá-lo. Ei, garoto, está tudo bem aí? No mesmo instante, o seu cabelo se tornou um vermelho mais intenso, como uma fogueira. Ele deu um rosnado e mostrou as suas presas longas. E daí, ele pulou do chão até uma árvore bem alta e emitiu um grito pavoroso que fez o meu corpo paralisar. Eu me escondi atrás de uma árvore e congelei no lugar, prendendo a respiração para não fazer barulho. Comecei a recuar, sem tirar os olhos das árvores. Eu precisava sair dali sem chamar atenção, e quando já estava a uma distância segura, eu corri de volta para casa. Entrei apressado, batendo a porta com força. A minha esposa veio correndo para ver o que tinha acontecido, e pela expressão do meu rosto, ela soube que algo estava errado e me pressionou até que eu contasse tudo o que eu vi. E assim que terminei, ela começou a arrumar as nossas coisas, insistindo que deveríamos ir embora imediatamente, mas eu recusei. Não receberíamos reembolso se saíssemos antes do previsto, e eu não queria perder dinheiro só porque tinha visto uma criatura que não tinha certeza se realmente vi ou era algo da minha cabeça. Ela fez questão de trancar as portas e verificar se todas as janelas estavam bem fechadas. Passamos o resto da noite pesquisando no tablet para ver que criatura era aquela. Então achei a tal criatura. Era o Curupira, e a matéria dizia o seguinte: o Curupira é caracterizado fisicamente como um anão forte, com os pés virados para trás e cabelo de cor vermelho intenso. Os pés desse ser servem como estratégia para enganar, caso alguém tente segui-lo, e irá no sentido contrário. Ele adora fumo e adora cachaça. O Curupira tem forte personalidade
e entre os traços, o ódio por caçadores, lenhadores e qualquer outro humano que danifique a fauna e flora local. Ele atormenta os invasores, faz armadilhas e magia para que estes se percam na floresta. A lenda revela que, para escapar das suas armadilhas, a pessoa deve fazer o novelo com cipó e esconder bem a ponta, pois ele fica entretido com o novelo e a pessoa consegue fugir. Bem, era isso, e como não havia mais nada para fazer, decidimos dormir cedo. O som da chuva batendo nas janelas era relaxante e logo senti o sono chegando. Mas então, um som que não deveria estar ali, uma batida na janela do quarto. A minha esposa e eu nos entreolhamos, e ambos completamente despertos. Não havia dúvidas, alguém bateu na janela. E sem acender as luzes, eu segurei a mão dela e a levei até a sala. Não tínhamos nada ali que pudesse ser usado como arma, e a nossa única opção era fugir antes que algo pior acontecesse. Calçamos as botas e vestimos os casacos o mais rápido possível, e antes de abrirmos a porta, ouvimos outra batida, e dessa vez na janela da sala, no lado oposto ao nosso carro, e uma risada macabra. Isso nos deu a chance perfeita. Eu apertei o botão do controle, destravei o carro, e graças a Deus o motor ligou sem problemas, e assim que os faróis iluminaram a casa, eu o vi novamente. A criatura estava sentado, agachado em cima do telhado da casa, nos encarando com seus olhos vermelhos como brasa. Acelerei o carro, entrei no caminho de terra cercado por árvores e só escutava a chuva bater no carro. O caminho era reto até sair na rodovia e não tinha como errar. Mas me apavorei quando depois de meia hora voltamos para a pousada. Era impossível, pois seguimos reto sem virar em lugar algum. A minha esposa estava apavorada, então acelerei o carro novamente saindo dali. Pegamos a mesma estrada e desta vez prestando o dobro da atenção para ver se não entrávamos em algum desvio acidentalmente. Mas não. E aquele percurso era para chegarmos à rodovia em 30 minutos, mas se passaram incríveis 2 horas e novamente chegamos na cabana. Então eu sabia que não era um erro meu. Aquilo era magia. Me lembrei do que havia lido sobre o Curupira mais cedo. Então parei o carro, corri até a cabana, peguei o uísque e alguns cigarros e deixei na porta da cabana. Voltei para o carro, aceleramos e fomos direto para uma pousada na cidade mais próxima, e dessa vez sem erros. Passamos a noite lá, e no dia seguinte voltamos à casa de madeira apenas para pegar as nossas coisas. E adivinhem, o cigarro e o uísque não estavam mais lá. Tem quem duvida dos seres das matas, igual eu duvidava, mas quem já viu sabe que é real. Boa noite. Olá, Fael. Eu vou relatar isso de forma anônima, mas por muitos anos eu trabalhei como corretor de imóveis em São Paulo. A imobiliária havia adquirido um imóvel no interior de São Paulo, já divisa com o Paraná e Mato Grosso do Sul. Era um casarão construído nos anos 50, com tetos altos e detalhes arquitetônicos que pareciam ter resistido ao tempo. Embora tivesse certo charme, também estava cheio de pequenos defeitos, como encanamentos antigos, paredes úmidas e pisos que rangiam sob o peso de cada passo. Mas o que começou a acontecer no inverno de 1995 foi muito mais do que simples problemas estruturais. Foi algo que até hoje eu tenho dificuldade de explicar. Primeiro, quando cheguei na propriedade, eu percebi que não moravam vizinhos por perto. Era um aqui, outro ali, e todos receosos sobre o casarão.
Eu perguntei a um senhor que se chamava Chico sobre o casarão e ele disse que ninguém pisa o pé lá há anos, pois o lugar é assombrado. Eu não acredito nessas coisas de assombração, mas decidi perguntar a ele o porquê. Talvez eu conseguisse entender de um modo científico, onde tudo fizesse sentido. Então ele disse: é muita história para um dia só, mas o que posso contar é que há muito tempo uma família achou uma criança na mata perto de um rio. A família que morava nesse casarão. Então o menino foi crescendo e era um menino muito bom. Mas com o tempo, ele foi virando bicho e com 13 anos se transformou no que a família chamava de lobisomem. Ele corria para a mata e se alimentava de animais. Começou a desenvolver comportamento agressivo e os vizinhos falavam para eles se livrarem do menino, mas a família o amava. Até que o menino começou a invadir as casas e sítios para roubar as criações dos vizinhos, e o povo daqui se juntaram e invadiram a casa para dar cabo no menino. E como não o acharam, a família entrou em briga com os fazendeiros. Então, os fazendeiros atiraram nos pais e nos irmãos, mataram todos. E quando o menino chegou e viu aquilo, ele começou a se vingar do povo daqui, matando um por um. E por isso você olha aqui em volta e só vê ruína do que já foram casas um dia, pois todos os culpados foram punidos e outros fugiram abandonando as casas. Mas o bicho, mesmo depois de mais de 50 anos, ainda vem aqui em noite de lua cheia. Ele fica uivando e correndo ao redor desse casarão e parece que ainda está se lamentando. Agradeci o senhor e pedi para ele evitar de falar isso para os novos inquilinos da casa, para não assustar ninguém com essas lendas, e ele concordou. Bem, tudo começou com a rachadura na parede do corredor principal do lado de fora da casa, bem em frente aos quartos, no primeiro andar. Não era raro que fissuras aparecessem nas paredes de uma casa tão antiga como aquela. Certa manhã, enquanto verificava os problemas relatados pelos inquilinos, eu notei que a rachadura havia aumentado consideravelmente. O que antes era uma linha fina, agora se estendia percorrendo quase toda a parede. Ao me aproximar para inspecionar, eu senti um arrepio. Havia algo estranho naquela rachadura, parecia profunda demais, como se garras afiadas ou facas tivessem feito aquilo. Os inquilinos relataram não ouvirem nada à noite, apenas uivos de cães. E nesse momento, já me veio à mente a história do senhorzinho, mas tentei esquecer tudo aquilo. Chamei um pedreiro de confiança para avaliar o dano, e quando ele chegou, também notou algo em comum. Isso não é normal, veja só. Disse ele que aquilo eram cortes precisos, como se fossem garras de um animal. Pedi que consertasse a rachadura, mas poucos dias depois ela reapareceu. E desta vez estava maior e formava um padrão estranho, quase como se alguém estivesse desenhando algo na parede. Foi então que os inquilinos começaram a reclamar numa noite. E a dona Teresa, uma idosa que morava no fim da rua, ela veio até mim, visivelmente perturbada, e ela dizia que havia escutado ruídos vindo da parede onde estava a rachadura. Era um animal enorme que arranhava a parede, disse ela, com a voz demonstrando medo. Tentei acalmá-la e prometi que mandaria verificar novamente, mas ela não foi a única. Os inquilinos começaram a relatar sons inexplicáveis, como se algo se rastejasse nas madrugadas em volta da casa. Alguns até afirmavam sentir uma presença, como se estivessem sendo observados da mata. Certa noite,
Enquanto eu inspecionava o casarão, achei que ouvi alguma coisa. Era um rosnado quase imperceptível. Eu segui o som até a floresta, que não ficava muito longe, e quando apontei a lanterna para a mata, eu juro que vi uma silhueta de um animal enorme correndo por detrás das árvores. Saí rapidamente dali, liguei o meu carro e fui embora. No outro dia, relatos que o lobisomem havia voltado para se vingar começou a se espalhar rapidamente. A dona Teresa havia deixado a sua casa naquela manhã, dizendo que ninguém acreditaria no demônio que ela viu rondando a sua casa naquela noite. Outros vizinhos também estavam considerando se mudar. O seu Chico, ele disse que para se livrar do lobisomem, aquela casa que eu havia alugado deveria ficar desocupada, pois ali viveu a família do garoto que há muito tempo virava lobisomem. Eu sabia que não podia explicar aquilo logicamente, mas também sabia que não podia ignorar. E no dia seguinte, eu voltei até a casa para explicar aos inquilinos sobre o que eu vi e o que estava acontecendo, e ofereceria uma casa melhor para eles se mudarem. Não precisei nem dizer nada. Quando cheguei, eles já estavam com as malas prontas e de mudança, pois aquela família, pai, mãe e 2 garotos gêmeos de 12 anos e outros vizinhos relataram ouvir gritos à noite vindo da rua. Uma jovem que estava passando, ela foi surpreendida por uma criatura animalesca que eles chamam de lobisomem. O bicho era enorme, tinha longas garras e arrastava a mulher pela rua de terra em direção à mata, e alguns vizinhos pegaram as suas espingardas e atiraram sem sucesso. Ninguém sabe o que aconteceu, mas numa noite ela desapareceu, e alguns dizem que foi assassinada, outros que simplesmente foi levada pelo lobisomem, mas nunca encontraram o corpo. Então, compartilhei também o que tinha visto com os vizinhos, e eles me julgaram por não contar isso à família, pois já haviam me alertado. Eu arrumei uma casa melhor para aquela família na cidade, e até hoje o casarão continua abandonado. Mas pelo que me foi relatado, nem os mais curiosos se arriscam a entrarem lá. Boa noite. Olá, Fael. Eu me chamo Joaquim Jonathan. Eu tenho 53 anos. E há muito tempo, quando eu era criança por volta dos 8 ou 9 anos, a minha família e eu íamos regularmente à igreja na cidade onde nasci em Cartas Altas. Eu lembro-me que em várias ocasiões, ao término da missa, eu sempre me adiantava no caminho de volta para casa, pois a cidade era pequena e eu conhecia bem o trajeto. Vale dizer também que havia um caminho estreito perto da minha casa, cercado apenas por mato. E sempre que eu passava por esse caminho, eu sentia um frio na barriga. E talvez isso se devesse ao fato de que se contavam uma lenda do cão do inferno, um grande cão negro que aparece para pessoas no mato. E muitos acreditam nessa lenda, a tal ponto de que o simples ato de pensar nessas criaturas já chama a sua presença. Uma noite, após sair da igreja, muito tarde, por volta das 11 da noite, eu voltava tranquilamente para casa. Eu tinha me adiantado como de costume, mas ao passar pelo caminho estreito, algo me fez olhar para trás. Ao longe, eu distingui uma figura que parecia com um cachorro, com olhos vermelhos, sobressaindo na escuridão, me encarando fixamente. Eu fiquei tão assustado que comecei a chorar, o que alarmou a minha mãe, que vinha a alguns metros atrás de mim. Ela se assustou ao me ver no chão, chorando, pensando que eu tinha sido mordido por uma cobra.
E embora, na verdade, eu nunca tenha contado a ela o que realmente vi. E para o meu azar, essa não foi a última vez que eu vi aquela criatura. Sempre que eu voltava tarde para casa, eu sentia a necessidade de me adiantar, mas ao mesmo tempo, um impulso mais forte me fazia olhar para trás. E lá estava ele, aquela figura escura cada vez mais próxima, e por algum motivo, por mais estranho que pareça, eu já não sentia mais medo. Até pensei que estava começando a me acostumar com a sua presença, mas como eu disse, isso foi o que pensei. Até que um dia, ele se aproximou demais. Era um animal grande, com a sua aparência magra, semelhante a um cachorro de rua, completamente negro, com olhos brilhantes e vermelhos que não precisavam de luz para brilhar. Fiquei paralisado olhando para aquela coisa, até que senti algo tentando me puxar para a mata. Só então eu gritei com todas as minhas forças. A minha mãe não demorou a chegar, e a minha mãe, assustada vendo a criatura que a fez paralisar de terror, ela começou a gritar o meu tio Dito, que era o seu irmão. E ela gritava: "Dito, o lobisomem quer levar o Joaquim!" O meu tio Dito, armado com o rifle do meu bisavô, ele saiu e disparou várias vezes em direção à criatura, que logo em seguida deu um urro estrondoso, mas o meu tio fez aquela coisa correr. E depois disso, a minha mãe me levou de volta à igreja, mas o padre José não estava. Então, o Frei Damião, assistente do padre José, ele me levou para uma sala aos fundos da igreja, onde realizaram várias limpezas e rituais em mim durante horas. O meu tio achou estranho o sumiço repentino do padre José, então ele foi armado até a sua casa e lá encontrou o padre. Ele estava com um ferimento de bala no ombro. O meu tio fez o padre confessar todas as maldades que estava fazendo com as crianças da vila. Então o padre assumiu e disse que não era intencional. Ele simplesmente ficava possuído por um demônio chamado Asmodeus, que em um certo ritual ele expulsou esse demônio de um garotinho, mas o demônio passou a possuir o padre. Ele se transformava naquela fera e passava a perseguir os garotos da igreja. Então, ele encantava os meninos na forma lupina, e quando eles se aproximavam, a criatura os devoravam. E isso só não aconteceu comigo porque a minha mãe e o meu tio chegaram a tempo. O meu tio, com muita raiva, mirou seu rifle para o padre e ameaçou atirar. Então o padre disse: "Homem, você não vai conseguir me matar com isso." E então o meu tio atirou várias vezes contra o padre e ele ficou ali caído. Então o meu tio foi até a delegacia e confessou o crime. Mas quando a polícia chegou lá, não havia nem sinal do padre e nem provas que condiziam com a história do meu tio. Os policiais acharam que o meu tio estava ficando louco. E desde aquele dia, eu nunca mais vi o cão do inferno. E nem é preciso dizer o motivo. Mas como muitos não acreditaram em mim, eu reforçarei que essa história é real. Eu tenho testemunho da minha mãe, das minhas irmãs, os meus tios e os meus avós. Os meus avós têm histórias bem mais interessantes que a minha, e qualquer dia eu vou enviar para o canal. Boa noite. Olá, Fael, boa noite. Eu me chamo Alexandre e moro em Suzano, no interior paulista. Quando eu tinha 17 anos, estava sozinho em casa na noite em que experimentei maconha pela primeira vez. Coincidentemente,
Foi também a noite em que vivi o momento mais assustador da minha vida, e era meados de dezembro, durante uma tempestade de chuva intensa. Eu estava no meu quarto assistindo Bad Moon, ou Lua Negra, um filme de lobisomem dos anos 90. A minha preocupação era tentar inalar corretamente sem tossir, e acho que passei cerca de meia hora esperando a fumaça do cachimbo, mas não sabia dizer se estava sentindo algum efeito. Continuei por mais uns 10 minutos, até finalmente sentir algo diferente. Era uma sensação nova, difícil de descrever. Na época, o ambiente ao meu redor parecia mais tranquilo e eu me sentia mais atento aos detalhes, ou talvez menos atento. Eu não conseguia definir direito. E tudo o que eu sabia era que me sentia diferente. Eu fiquei animado e quis continuar. Então, de repente, eu tive a impressão de ouvir um barulho vindo do andar de baixo, e Zeus, o pastor alemão que criávamos, estava latindo freneticamente do canil. Eu silenciei a TV e escutei com atenção. Parecia um som de passos em volta da casa. O meu coração disparou ao pensar que poderia ser os meus pais ou meu irmão que saiu para jogar videogame com um vizinho da sua idade, pois eu não sabia se estava muito louco ou se o cheiro de fumaça tinha se espalhado pela casa. Eu caminhei até a porta e olhei pelo olho mágico, esperando ver um rosto familiar. Mas em vez disso, eu avistei o mesmo lobisomem do filme Bad Moon. Ele era muito grande e peludo, com pelos amarronzados e meio acinzentado, focinho grande e longas presas. Para explicar melhor, o bairro em que morávamos na época haviam poucos vizinhos e as ruas eram de terra com muitas matas em volta. As casas ficam a cerca de 200 metros umas das outras, e em uma noite chuvosa e escura como aquela, ver um lobisomem andando na minha varanda foi o suficiente para me fazer congelar. Instintivamente, eu apaguei todas as luzes e fingi não estar em casa. Continuei observando pelo olho mágico, enquanto a coisa caminhava em direção ao mato, e parecia que Zeus havia espantado a criatura. Eu não abriria mais a porta, então subi de volta para o meu quarto e fechei a porta atrás de mim. De certa forma, cheguei a cogitar que estava doidão pelo baseado, porque era o mesmo lobisomem do filme que, se não me engano, passava no Cine Corujão, na Band, antes do Cine Privé. O tempo passou enquanto eu continuava fumando e começando a me acostumar com os efeitos e sentindo a minha mente viajar. E foi neste momento que um barulho alto me tirou do transe. Algo tinha atingido a minha janela lá embaixo. O meu corpo reagiu imediatamente, o meu coração disparou e a minha respiração ficou irregular. Parecia uma pedra que havia sido arremessada contra o vidro. Eu apaguei a TV, mergulhando o quarto na escuridão total. Então fui até as escadas olhar e vi aquela criatura enorme na sala da minha casa. Ele olhou instantaneamente para mim. Olhei para o baseado e pensei: essa aqui é da boa. Essa era a lógica que eu tentei me convencer a acreditar. No entanto, estar sob o efeito da maconha só me deixou mais paranoico. Mas a coisa soltou um urro, exatamente como no filme, e veio correndo atrás de mim pelas escadas. Eu entrei no quarto dos meus pais e me tranquei lá. Eu lembro-me que o meu pai tem uma arma em casa, pois ele é policial. E achar a arma foi até fácil, e o difícil foi achar as munições. A criatura batia na porta com muita força, que chegou a quebrar a porta. Parecia que eu estava vivendo o filme. Por fim, eu achei as munições dentro da gaveta de calcinhas da minha mãe, e enquanto municiava a arma, a coisa arrombou a porta
e me deu uma patada, me derrubando e fazendo um corte nas minhas costas. A arma caiu embaixo da cama e nesse momento meu irmão chegou. O lobisomem virou a atenção para ele, o agarrando pelo pescoço. Eu peguei a arma e fui colocando as munições. E Zeus, de alguma forma, ele saiu do canil e atacou a besta. Foi uma luta intensa entre o lobisomem e o meu pastor alemão. E quando carreguei a arma, eu disparei 6 vezes contra a criatura. E muitos aqui até já sabem o que aconteceu depois. A criatura cambaleou em sentido da janela. Zeus se levantou, pois estava muito ferido. E eu gritei: "Pega ele, Thor!" Eu não sei porquê, mas chamei o meu cachorro de Thor, o mesmo nome do cachorro do filme. Porém, eu nem tinha visto o filme todo ainda. Zeus pulou em cima do lobisomem e os dois caíram da janela do 2º andar até o chão. E pelo visto, eu tinha descoberto que a maconha era mais eficaz para me fazer dormir do que qualquer outro remédio, pois logo após esse episódio, me deu um sono impossível de controlar e caí já apagado. Acordei no outro dia bem cedo em minha cama e tudo me veio à mente. E a casa, que antes estava toda destruída, estava tudo no seu devido lugar, exceto a janela da sala que estava quebrada. Mas os meus pais disseram que durante a tempestade, um galho se soltou da árvore da frente, caindo na janela a estraçalhando. Eu falei com os meus pais que foi um lobisomem e eles se entreolharam. Então falei para o meu irmão que ele também viu, mas o meu irmão apenas riu de mim, pois segundo ele e os meus pais, todos chegaram juntos. E como estava chovendo, o meu pai passou com o carro na casa do amigo do meu irmão para buscá-lo. Eu comecei a duvidar da minha sanidade ou do efeito daquela erva. Porém, tem 2 fatos intrigantes nessa história. Os meus pais achou que eu estava de brincadeira, mas quando dei de costas e saí da cozinha, a minha mãe me chamou assustada e pediu para ver as minhas costas. E ali estavam as marcas das garras do lobisomem que estavam em minhas costas, e tudo em volta estava vermelho. Eu não comentei com meu pai sobre a arma, senão ele ficaria muito zangado, pois eu era proibido de sequer pôr a mão. Mas quando fui conferir, tudo estava no devido lugar. Entretanto, o nosso cachorro Zeus, ele havia sumido, e o meu pai disse que provavelmente ele se assustou com a tempestade e fugiu. Mas no outro dia ele voltou para casa bem machucado. A minha mãe cuidou dele e o meu pai disse que provavelmente foi briga com outros cães, pois ele estava cheio de arranhões e mordidas. Eu acho que só Zeus poderia confirmar a minha história e contar o que aconteceu de fato. Um amigo de confiança que acredita em lobisomens, ele disse que eu poderia ter me transformado em um lobisomem na hora do filme, pelo efeito da maconha e da lua cheia daquele dia. O nosso cachorro sempre foi arisco e ele só obedecia aos meus pais, mas a partir daquele dia ele se tornou ainda mais arisco comigo. Ele latia do nada sempre que me via, e se eu chegasse perto ele rosnava. Talvez seja eu o lobisomem que lutou contra Zeus. Foi o que disse Juan, esse amigo de confiança. E de qualquer forma, essa foi a experiência mais assustadora da minha vida. Boa noite.